É uma reflexão. Lucas 24, versículo 28. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 28. Assim que você encontrar, me diga. Amém. Alguns já encontraram. Alguns améns. Podemos ler? Sim. Até para não tomar muito tempo. 28. Então chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Não fecha a Bíblia aí, para a gente fazer uma reflexão. Obviamente eu estou falando aqui de um texto daqueles dois discípulos que pegaram o caminho de Emaús. Mas esse capítulo 24 tem um cenário, irmãos. A Bíblia vai dizer que passa pelo domingo de manhã. Por isso que eu falei que o cenário de quem tinha esperança, não era um cenário bom, não era um cenário gostoso, não era um cenário nem de paz, era um cenário de temor, de tristeza e de medo. Porém a Bíblia vai dizer que no domingo de manhã, 3 senhoras, penso eu que é senhoras, ou 3 mulheres, Maria Joana, Maria mãe de Tiago e Maria Madalena, ficou conhecido como as 3 Marias. Quando você olha assim, você já viu aquelas estrelas assim alinhadinhas, as 3, são conhecidas como as 3 Marias. De manhã no domingo, elas foram até o sepulcro, e chegando lá, elas viram a pedra removida, e elas entraram dentro do sepulcro, e não tinha ninguém lá dentro. Irmãos, imagina um negócio desse, e de repente aparecem 2 varões, e elas ficaram com medo. A Bíblia diz que elas ficaram atemorizadas, 24:5, por quê? Porque elas estavam ali para ver o corpo, irmãos. Ela foi ali para passar especiarias no corpo, elas foram ali para visitar o corpo. Isso é uma tradição dos judeus. Chega lá, sepulcro vazio, sem Jesus, e de repente 2 varões, a Bíblia diz aqui 2 varões, algumas Bíblias estão dizendo 2 homens, mas mais para frente você vai ver que é 2 anjos, falando com elas assim. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, 24 versículo 5, me ajuda aí. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os... Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Pronto. Irmãos, eu creio que essas mulheres assim, elas revigoraram em seu coração a esperança de novo. Porém, na visão de Lucas, elas não tiveram um contato com Jesus. Os outros evangelhos falam que Jesus apareceu a elas, mas se você for ler a visão de Lucas, Lucas não falou que elas viram Jesus ressurreto. O anjo continua dizendo: não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na dizendo: como convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas... Então elas voltam agora para os discípulos, para os 11,
e anuncia aos 11 que Jesus já ressuscitou. Mas olha só, versículo de número 11: as suas palavras, porém, lhe pareceram como desvairo, e não creram, não acreditaram nelas. Olha só, elas voltam para dizer: o mestre está vivo, o mestre ressuscitou, e os anjos que me avisaram disseram que ele virá atrás de vocês na Galileia, ok? Só que eles não acreditam nas palavras daquelas mulheres. Olha só, queridos, o anjo já disse que Jesus tinha anunciado para elas e para os discípulos a palavra, e eu estava pensando na minha casa em algumas coisas, que como é difícil realmente acreditar, irmãos. Não é somente na ressurreição, porque isso aqui já passou. Como é difícil acreditar na volta de Jesus. Porque quando eu disse aqui, acho que foi na quarta, que a volta dele era uma surpresa, e a igreja acreditou, a igreja falou que é uma surpresa, e eu disse que não é surpresa para a igreja. Por que não pode ser? Porque ele já nos anuncia, ele já nos avisa que ele vai voltar. Não é um conto de carochinha, não é uma conversa qualquer. Agora imagina o cenário, queridos. Ele fala para os discípulos: estou indo para Jerusalém, lá eles vão me prender, lá eles vão me espancar, lá eles vão me crucificar, lá eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitar. Você sabe a história que quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro diz: não, isso não vai acontecer contigo. Não, como se dissesse assim: eu estarei lá, eu não vou deixar isso acontecer. Era um pouquinho de braço e um pouquinho de falta de fé, porque ele esqueceu que Jesus disse: eles vão fazer isso, mas ao terceiro dia eu ressuscitar. Ao terceiro dia eu ressuscitar. Então a palavra ela ecoa para nós, querido, dizendo que Jesus vai voltar. E é para acreditar em tudo que está que dia ele volta? Oh, irmãos, eu fico assim, tem coisas que obviamente pega só aquele que prega, ou o pastor que é muito preocupado com essas coisas. Mas eu não vejo uma grande preocupação com a volta. Eu não vejo. E eu não estou dizendo de vocês, eu estou dizendo de um modo. Porque, irmãos, a santidade ela sumiu. O compromisso sumiu. Jesus como primazia de quê? Da onde? Como? O culto, a adoração, a busca intensa. Jesus na veia, Jesus em tudo, Jesus o meu dono, Jesus o meu Senhor, Jesus o meu Salvador, Jesus o dono da minha alma. Ele diz: eu vou. Você não encontra mais isso. Irmãos, eu não estou ofendendo ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou falando de igreja, eu estou falando das questões do dia, das coisas que estão acontecendo no tempo de já. Irmãos, por quê? Porque para aquelas mulheres, para aqueles discípulos também não foi fácil. Tanto é que quando elas falaram aos 11, só um saiu correndo para ir até o sepulcro. Só Pedro foi correndo, disparado até chegar lá. Ele encontrou a pedra removida e o templo vazio e os lençóis dobrados. Mas o que é interessante, versículo 12 diz: mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu os lençóis ali postos, retirou-se admirando consigo aquele caso. Retirou-se admirando. Espera aí, alguma coisa está acontecendo? Era para ele dizer assim: ele está vivo, ele está vivo. Mesmo ele vendo, mesmo ele ouvindo lá atrás, mesmo ele tendo alguém dando testemunho, avisando daquilo que ele falou, está acontecendo, ele foi lá, tirou a prova dos 9 e ele ficou apenas admir. É assim que a gente fica, irmãos.
admirado. Ele deveria dar glórias, porque o rei está vivo. O rei está vivo. Ele falou, está cumprido. Ele realmente ressuscitou. Ele deveria voltar com tudo, mas não foi assim. Eles ficaram acuados no cenáculo, só no bochicho. Eu acho que ele está vivo. A Bíblia diz que no mesmo dia, que dia? Que dia que era esse dia? Diga comigo, domingo de manhã. Domingo de manhã, olha lá, versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ó, algumas Bíblias estão dizendo que é 11 quilômetros, outras é 12 quilômetros, essa quantidade de estádio. 12 quilômetros, no mesmo dia. Que dia, irmãos? Dia de decepção, dia de tristeza, dia de incerteza, dia de dor, dia de medo. Em vez de ficar em Jerusalém com Jesus, eles regrediram, voltaram para Emaús. Agora, queridos, o que representa o caminho de Emaús? Presta atenção, é reflexão, porque você conhece o texto e até o contexto. O que representa esse caminho, meu amado irmão Edmilson? O que representa esse caminho de alguém que viveu com Jesus, que ouviu Jesus, que viu curas de Jesus, que viu Jesus operar, e de repente por um momento difícil está abandonando a missão e voltando para Emaús. Triste. O que significa voltar para Emaús? Desvio de caminho. Por que desvio de caminho? A palavra desvio significa mudança de direção, afastamento do trajeto ou da trajetória original. Jesus, quando encontra os discípulos lá na frente, diz: ficai na oração, ficai na oração, ficai na missão, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Não mandei ninguém sair, não mandei ninguém parar, não mandei ninguém se é um desvio, irmãos, de trajeto, porque a trajetória era para ficar em Jerusalém. Agora, qual que é o perigo do desvio? Porque o desviado tem problema, irmãos. Qual que é o problema do desviado? Ele ouve e não crê. Ele vê e não crê. Para o desviado você pode falar: querido, você está meio fraco, você está pegando a rota contrária, você está deixando de buscar como você buscava, você está deixando de vir, você está deixando de dar importância para aquilo que é importante. Só uma coisa é importante: Maria sabia, irmãos, o que era importante: ficar nos pés de Jesus. E aí você vai falar com o desviado, irmãos, ou para quem está pegando o caminho do desvio, ele não crê, ele não ouve, ele não acredita, ele não sente, ele não toma posse daquilo que a gente está falando, ele só acredita que aquilo é uma afronta. Pastor, de onde você está falando isso? A Bíblia diz que quando os dois estavam andando, ninguém sabe o nome dos dois, só o nome de um. A Bíblia fala que um se chamava Cleófas, o outro não tem nome, poderia ser outra, mas é dois discípulos, ainda que fosse outra. Os dois andando, saindo da rota. Esperamos até hoje, o cenário está ruim, nada está acontecendo como gostaria. Olha só o que aconteceu. Voltando, falando, gesticulando do que estava acontecendo, e desanimados e entristecidos. Quem aparece na conversa? Vocês sabem, conhecem o texto, versículo de número 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como os fechados.
para que não conheça. Presta atenção no que eu disse, irmãos. Quem pega o caminho do desvio, ouve e não crê. Eles ouviram Jesus, mas não acreditava que quem estava do lado deles era. Eles viram e não creram, irmãos. No caminho do desvio, irmãos, é difícil você conseguir trazer alguém para dentro. É difícil você convencer alguém do erro. É difícil você conseguir tocar no coração da pessoa e dizer: querido, querida, não é ninguém, é você. Não tem nada a ver comigo, é contigo. Você precisa crer. Não pode, não deve deixar a missão e nem o propósito de servir e honrar a Jesus Cristo. Jesus falou com eles no caminho, Jesus andou com eles no caminho. Ouviram e não creram, viram e não creram. Agora escute, por quê? Por que esses rapazes pegou a rota de Emaús? É reflexão, segura aí que você vai aguentar. É simples, é para mexer com o nosso coração no dia de ceia. Jesus é o que é mais importante de tudo e em tudo, irmãos. Não se esqueça, irmãos. Eu sempre tenho comigo, eu sempre falo: todo mundo pode te abandonar, mas só fica. Irmãos, o dia pode ficar ruim, as coisas podem acontecer, a casa pode cair, mas só fica Jesus. Então, quando o problema vier, irmão, corra para Jesus, porque é o único que vai te abraçar no momento difícil. Ó, por que eles pegaram essa rota? Eles estavam seguindo Jesus com a motivação errada. Ó, fica aqui comigo. Pastor, de onde você tirou isso? O versículo 21 diz assim: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então não é ele. Nós esperávamos o rei, nós esperávamos que ele ia derrotar os romanos, nós esperávamos que ele seria o libertador, nós esperávamos que ele ia fazer tudo aquilo que a gente pensava. Ó, motivação, diga comigo, motivação errada. Olha cá, quem não estiver aqui por Cristo, não fica. Quem não estiver aqui por Cristo, não fica. A motivação do crente não pode ser a cura. A motivação do crente não pode ser um emprego. A motivação do crente não pode ser, irmãos, ainda que a gente, é consequência, a oração de salvação a terceiros, familiares, não, a motivação do crente é Cristo. Você está aqui por quem? Você chegou aqui para quê? Você está buscando a Ele porque, irmãos, a motivação do cristão não pode ser, aleluia, outra coisa a não ser por quê? Porque quando não aconteceu o que esses discípulos esperavam, o que eles fizeram? Quando as coisas não saem do jeito que você quer, quando as coisas não ficam do jeito que você queria, do jeito que você projetou, irmãos, como a gente pode aprender com isso, irmãos? Quando eu digo que a motivação maior tem que ser Cristo, para o cristão é Cristo. Não estou aqui por nada a não ser por Ele, não cheguei aqui a não ser por Ele. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele a honra. Não estou aqui por aquilo que Ele pode dar, eu estou aqui por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez aqui na minha vida. Se você for olhar para a vida de Jó, só um textinho lá, só uma coisinha pequena: eu sei em quem eu tenho. Por que não abandona? Porque eu sei em quem eu tenho.
Por que eu não volto para trás? Porque eu sei em quem eu tenho. Por que eu não deixo a minha fé? Porque eu sei em quem eu tenho. Então nada que aconteça é motivo para você abandonar a fé. Se Cristo é tudo em você, irmãos, pode cair canivete. Mas se não é por Cristo, se pisarem no teu pé aqui dentro, se fazer caretinha para você, se não pegar na tua mão, se não pregar a mensagem que tu quer, se não massagear o teu ego, se não te der a oportunidade que tu gostaria, você fala, eu acho que vou dar uma abandonadinha, vou entrar na caverninha, vou pegar o caminho de Emaús. Irmãos, você está aqui por quem? Você que está assistindo, você está na presença de Deus por quem? Irmãos, é por Ele. Você tem que levantar a mão e dizer a Ele a glória. Quem está comigo aqui? É isso, irmãos. Não entramos aqui por outra situação, a não ser por Ele, e Ele tem que ficar sabendo disso. Você consegue sustentar essa mão dando glória para Jesus um pouquinho? Qual que é a sua motivação? Você está aqui por alguma coisa? Você veio aqui por isso ou por Ele? Você está aqui por quê? Por quê? Por quê? Oh, por Ele, para adorar a pessoa dele. Jesus, 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 seja tudo em nós. Segura um pouquinho. Então você já sabe, irmãos, que se a motivação, irmãos, é sério, se a motivação não é Jesus, aí você vai falar, pastor, e a cura? E a porta? E a salvação? Irmãos, é com ser. Por quê? Porque tem muita gente que vem por uma cura, tem muitas pessoas que vêm por uma salvação de alguém, mas quando alguém é salvo, a pessoa fica perdida. O que eu faço aqui dentro agora? Porque eu vivi a vida toda orando por alguém, alguém foi salvo, Jesus salvou, a pessoa desanima. Acho que foi esqueci o nome da irmã que pregou na quinta. Amém. A Miri falou que a igreja não é um hospital. Quem estava na quinta-feira ouviu. Irmãos, olha só, a vida toda você falou que a igreja é um hospital, sim ou não? Mas quem quer ficar no hospital? Você quer ali, Senhor, me cura que eu estou doido para voltar, para dar o pé. A igreja não é hospital, irmãos, vamos deixar de falar isso. Ah, mas eu vim aqui para curar minha alma, vim aqui. Irmão, Jesus te pega e você não sai mais. A igreja não é hospital para curar as nossas feridas. A igreja tem um propósito, nos salvar. É a palavra de Deus nos aplainar para a gente não se desviar do caminho, porque o caminho que Jesus quer que nós o pegamos é o caminho que nos leva para o céu, que se chama Jesus de Nazaré. Eles estavam tristes com tudo que aconteceu em Jerusalém e com Cristo. Tristeza não é motivo para abandonar Jesus. Diga para alguém, tristeza não é motivo para abandonar Jesus. Aponta o dedo e diga, se levanta. Se levanta. Aleluias. Nada é motivo para você abandonar a Jesus Cristo de Nazaré. Agora escuta, irmãos, a falar igual os antigos para encurtar a conversa. Eles chegam em Emaús, foi o que eu li para vocês, versículo de número 28. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Jesus queria dizer assim, ó, estou indo. Ele fez parecer que ia para mais longe. Então os dois disseram, não. Versículo de 29. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então a Bíblia diz que Jesus entrou para ficar. Eita glória!
Diga assim: Jesus entrou. Alguma coisa acontece. Se Jesus entrou, alguma coisa acontece. Segundo, eles sentaram em volta da mesa. Irmãos, foi ali que Jesus abriu a palavra, porque depois eles vão dizer: ah, nós sentimos quando ele abriu a palavra para ler. Diga comigo assim: em volta da mesa. A gente resolve muita coisa. Irmãos, a gente parou de sentar em volta da mesa. A gente parou de fazer da mesa um lugar de concerto entre nós. A gente parou de fazer da mesa um lugar de intimidade. Não tem cantinho melhor da casa do que a cozinha, onde tem uma mesa. Jesus sentou em volta da... Agora Jesus pega o pão, ele dá graça, porque ele abençoa, ele parte e dá para os 2 discípulos. Sabe o que estava acontecendo ali? O que? Diga comigo: uma ceia. Depois daquela ceia que Jesus deu o pão para eles, o versículo de número 31 vai dizer que os olhos deles se... Por que os olhos se abriram, irmãos? Porque só em comunhão os nossos olhos voltam a ser abertos. Às vezes a pessoa está confusa, fugindo, correndo, porque está sem comunhão. Obviamente a ceia é comunhão, mas a comunhão com Jesus, irmãos, a comunhão do corpo, a comunhão com Cristo, nos faz abrir os olhos. Só volta para Jesus quem está em comunhão. Só volta para o chamado, para quem entra em comunhão. Quem não entra em comunhão, irmãos, não consegue ter os olhos abertos e fica perdido na escuridão do medo. Quando os olhos deles foram abertos, quando eles participaram da, diga comigo, comunhão, partilhar, concerto, acordo, concordância. Eles caminharam 12 quilômetros juntos, não reconheceram Jesus, mas na hora que Jesus partiu o pão e abriu a palavra, os olhos deles se abriram. Quando os olhos se abriram, o que aconteceu? Versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com a comunhão com Jesus, irmãos, nos faz enxergar realmente o que Ele quer da nossa vida. Ninguém consegue enxergar sem estar em comunhão. Ninguém consegue ter vista plena, irmãos, daquilo que Ele quer, sem comunhão. Sem comunhão você fica com raiva. Sem comunhão tudo que te falam você rebate. Sem comunhão tudo que tentam te ensinar você retruca. Mas quando você entra em comunhão, a primeira coisa que você quer fazer é fazer tudo que você fazia antes. Tudo. Quando você entra em comunhão, irmãos, o caminho da desobediência, do desvio cai por terra. Eles voltaram na mesma hora para Jerusalém, para fazer a vontade de Deus. Pega na mão do teu irmão aí, irmãos. Levanta ele, pode levantar ele. Que foi a reflexão? Com teu cálice na mão, que não vai dar, mas se você segurar numa mão não tem como. Queridos, a comunhão é tudo, tá? Amém? A comunhão com Jesus, irmãos, é tudo. A aparência, ela não serve de nada. O que vale realmente é o que a gente sente do lado de dentro, como a gente está com o Senhor. Porque quem está sem comunhão, irmãos, o único pensamento que ele tem é de não ficar. A luta que
A luta de quem está sem comunhão é de ver a hora de pegar o caminho de Emaús. Mas quem está em comunhão, o coração fica dizendo assim: o que tem para mim aqui, hein? O que tem para mim fazer? Quero ser útil. Quero voltar, eu quero voltar a sentir, eu quero voltar a ser a mesma pessoa, eu quero voltar a ter aquela frequência, eu quero voltar a sentir como eu sentia, fazer o que eu fazia, eu quero voltar ao primeiro amor. Quem está sem comunhão, ele só pensa em parar, em se desviar. Mas quem está na comunhão, irmãos, ele não consegue mais viver longe do propósito, ele não consegue mais se distanciar da vontade de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Numa ceia, Deus está te chamando de novo para o propósito, para a vontade dEle. Deus está te chamando de novo para sentir a presença dEle como você sentiu. Deus está te chamando para você parar com esse caminho de Emaús. Deus está te chamando para você deixar esse caminho de regresso, esse caminho de volta para o passado, de volta para aqueles lugares que já foi na sua vida. Deus está te chamando para Ele. É na comunhão. Eu não vou fazer apelo aqui na ceia, pelo amor de Deus. Amém? Levanta o seu cálice. Você que pegou. Fala para o Senhor o que você precisa voltar. Pode olhar para o cálice. É você mesmo. Porque foi ali no partir do pão, foi naquele momento. Quanto tempo você não sente? Quanto tempo você não chora? Há quanto tempo não cai uma lágrima na presença de Deus? Tá difícil, né? Nossa, é como se fosse assim, ó, tá tudo duro aí dentro, irmãos. Irmãos, isso aqui não é para machucar ninguém, pelo amor de Deus, irmãos. É o dia pensando nessas coisas. Isso aqui é para nós, irmãos. É para a gente desfrutar de uma maneira simples e humilde, que eu trouxe aqui um texto e um contexto que o Senhor colocou no nosso coração. Uma reflexão para a igreja, irmãos, para a gente voltar para a comunhão. Como eu posso tomar uma ceia sem comunhão? Como eu posso participar do corpo sem comunhão? Jesus caminhando, a gente não ouvindo. Jesus falando, a gente não tapando os ouvidos. Jesus falando, converte-se, a gente diz, não sou eu. Jesus dizendo, volta para mim, vem para mim, fica comigo, eu não te abandonei. Não sai do propósito, não sai da minha presença. Mas não, ainda não. Como assim? Falta de entendimento, irmãos. Você entende? Eu volto a dizer a você que não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus, irmãos. Há quanto tempo uma lágrima não desce aí? Irmãos, nós choramos por raiva, irmãos. Nós choramos porque alguém nos abandonou, por alguém que nos humilha, e a gente sabe que tem. Dá uma raiva. Nós choramos, irmãos, por alguém que pisa no nosso pé. A gente fica triste com isso, irmãos. E na presença de Jesus? Por Ele, irmãos. Eu disse para você que a ceia, Jesus, Ele é o principal da noite. Ele é tudo, irmãos. Só fica Ele, irmãos. De tudo, irmãos. Quem supre de fato as nossas necessidades é Ele. Quem acalenta o nosso coração, irmãos. Quem vai atrás de nós, mesmo a gente tentando se desviar, irmãos, é Ele. Você percebe? Se alguém joga uma pedra, diz, vai mesmo. Mas os dois se desviando, e Jesus ali tentando falar com eles, e eles chamando Jesus de peregrino em Jerusalém. Volta, irmão. Volta, irmão. Volta para Jesus. Existem crentes que são batizados nas águas. Ele sai da presença de Deus.
Tem crentes que são batizados como o Espírito Santo, irmãos. Pastor, eles saem da presença de Deus. Crente que sapateia, fala em línguas, entrega profecia, sai. Mas tem uma categoria, irmãos, de crente batizado em Jesus, que pode cair canivete, irmãos, que pode o mundo falar o que for, mas ele não arreda o pé da presença de Deus. Os que são batizados no corpo de Cristo. Quer falar com ele alguma coisa? Pode falar. É um momento nosso para ele, irmãos. Quer mostrar o seu cálice? Quer mostrar o pão para o Senhor? Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, Deus. Nós queremos ser uma igreja que não entra aqui só porque tem um compromisso com a data contigo. Não faz sentido. Nós queremos te servir aqui, lá fora. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Sabe que tem lugar na mesa? Eu gosto de lugar na mesa. Nós te adoramos, Jesus. Aproveita, irmão, fique em paz. Não se acelera, não. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem pão. Tem um lugar pra mim. Tem um lugar na mesa. Pode se O pãozinho, vamos. Nós vamos participar da ceia. Foi naquele momento de comunhão que os olhos deles foram abertos. Às vezes é só uma virada de chave dentro de nós que precisa, irmãos. É só um insight aqui dentro, um fiozinho que desencapou e Jesus quer fazer a ligação direta. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Só levanta mais uma vez para sair na foto ali, bem bonitinho. Com o seu coração, irmãos. É só o que o Senhor quer, irmãos, mais nada. O Senhor não quer aparência. A gente podia virar cambalhota aqui, podia fazer uma fogueira aqui para você sentir. Nada faz sentido, irmãos. Nada faz sentido se não for verdadeiro. Esse é o corpo de Cristo, que foi moído, que foi sofrido, humilhado, por amor a mim e a você. Participai dele, todos vós.
bom, Senhor. Que bom, Jesus. Que bom, Jesus. O cálice. Eu falei para você que esse é o melhor momento, irmãos. Esse é o momento que a gente deve valorizar, irmãos. Nada supre esse momento. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. I love you, Jesus. Te amo, Rei. Aleluia. Obrigado, Senhor. Participe dele, todos nós. Glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sente.